Vamos analisar a derrota para o Atlético Mineiro por 2-1. Olha, o Vasco teve só alguns minutos de futebol, depois desistiu de jogar e pagou um preço por isso. Escalação errada, insistência de alguns jogadores errados. Vamos chamar a vinheta, mas vamos também colocar a versão sem edição. Salve, salve, galera do Vascão. Vamos falar sobre essa análise após a vinheta. Galera, o Vasco foi um Vasco que visivelmente tentou ou empatar ou perder de pouco, como conseguiu, não tentou vencer. Vou explicar isso porque o Vasco, como disse na análise do primeiro tempo, enquanto o placar estava zerado, jogou. Já, inclusive, explorava os erros do Atlético Mineiro, foi assim que chegou a abrir o placar, num ótimo contra-ataque no Emerson Rodrigues, que depois vacilou no segundo tempo. Vamos chegar lá. Finalmente não foi fominha, viu o Felipe Coutinho saindo de trás, rolou para o camisa 11, que dominou na meia-lua, invadiu a área, deu um drible a mais e bateu cruzado, abrindo o placar, inicio no jogo. Depois do Vasco desistiu de jogar. Deu campo para o Atlético Mineiro. Para esse tipo de estratégia funcionar, você precisa ter cirúrgico. Quando tem a posse de bola, o Vasco errava demais passes. Quando tinha a posse de bola e falhava na defesa. A dupla de zaga te sabe lá o porquê. O Rafael Paz espera que os coleguinhas que estão lá em Belo Horizonte perguntem por que ele abriu mão de seu melhor zagueiro, que é o João Vitor, e insistiu nessa dupla que bate cabeça, que é o Léo e o Maicon. Quando não era o Léo, era o Maicon que perdia na corrida dos zagueiros. Uma delas quase que o Paulinho marcou um gol, o Léo Jardim defendeu com o pé. E ali mostrava que o gol do Atlético Mineiro era questão de tempo. E numa dessas, de cruzamento da direita para a esquerda, todo mundo dormiu, chegando atrasado. O Aranda até deu um belo chute, né? Pegou na veia mesmo, não dava para o Léo Jardim pegar. Quem poderia evitar aquele gol era a defesa, era o Pumita, que chegou atrasado na jogada. E achei que o Vasco voltaria ao jogo, continua tentando segurar o empate. E foi castigado no primeiro tempo, de um cruzamento da esquerda que o desculpem, e o Léo simplesmente veio a caminho da bola, esperou a bola chegar nele. O Paulinho simplesmente se antecipou, o Léo na corrida, cabeçando pro chão, matando o Léo Jardim, virando o jogo. E no segundo tempo, o Rafael Paiva botou o Safosa no lugar do Matheus Carvalho. Matheus Carvalho estava nervoso desde o primeiro minuto do jogo. Se continuasse campo, seria certamente expulso. E o Vasco continua ali, evitando jogar, mas ainda assim teve uma chance clara, uma jogada bem parecida com o gol do Felipe Coutinho, o Emerson partindo da direita para a esquerda. Ele estava sozinho, invadiu a área, cortou, estava sozinho, podia chutar, tentar o ângulo que dificilmente o goleiro do Aranha do Atlético Mineiro chegaria na bola. Eu não sei o que é, eu acho que o Emerson Rodrigues se engana. Ele acha uma versão colombiana do Garrincha, que ele quer segurar 2, 3,
cortou para Pernambuco, que poderia ter chutado, depois cortou de novo para a perna ruim e tentou passar pela zaga do Atlético, não cortou, não cruzou, não fez nada, perdeu a bola. Foi a melhor chance do Vasco no segundo tempo. E nisso o Vasco continuava frouxo na marcação no meio de campo. E o Atlético teve chance de ampliar, teve um chute perigoso do Hulk, teve um chute perigoso do Aranda antes dele sair, né? E eu acho que o Vasco deve ter sentido satisfeito pela forma que o time jogou, ainda o Rafael Paiva insistiu, ressuscitou, na melhor. O Alex Teixeira, eu fico perguntando o que o Marcos Domingues faz no Vasco. Deve ser apenas para ser um tradutor do Payet, né? Porque ali ele ter entrado naquele jogo contra o Palmeiras, eu não sei que o Suíço está fazendo o Vasco, porque ele não tem entrado na partida. Aliás, era um jogo para ele, no lugar do Emerson Rodrigues, teria sido melhor dele ter iniciado o jogo com o Jean David, que não é fominha, com o Marcos, do que com o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues é aquele cara que estiver vencendo, faltando uns minutos para a partida terminar, aí sim ele é ok para segurar a bola no campo de ataque. Fora isso, ele mata a jogada, não passa, tem espaço para chutar, não chuta. Foi um milagre no gol do Felipe Coutinho, o Emerson ter passado a bola. Eu temia que ele fosse dar uma de fominha e tentar driblar o zagueiro do Atlético Mineiro. Mas enfim, ganhou quem se propôs a jogar e perdeu quem jogou apenas alguns minutos, abriu o placar e depois desistiu de jogar. Agora, no dia 20, o Vasco terá que vencer por 2 gols de diferença para ir para a final, seja contra o Flamengo, seja contra o Corinthians. Se vencer por 1, seja 1-0, seja 2-1, seja 5-4, terá disputa por menos. Bom, em tese, até que é um resultado perfeitamente reversível. Por outro, pela qualidade que o Atlético Mineiro tem, foi burrice jogar apenas alguns minutos. E no jogo de volta não terá outra alternativa sem ser propor jogo desde os primeiros minutos. Preocupação, um cara que era o último ataque, o DVD, não joga mais esse ano. Felipe Coutinho saiu sentindo. E no caso do jogo do Rio de Janeiro, sim, é bom o Coutinho iniciar jogando. E quem sabe o Payet só entrando depois, quando o Vasco estiver vencendo por 2-0. Porque o francês, ele é prejudicado no atual esquema do Rafael Paiva. Felipe Coutinho até se encaixa melhor, porque o esquema do Paiva, os meias, não só tem que criar, mas tem que também ajudar na recomposição defensiva. E o Payet tem na idade, ele é 5 anos, até mais velho que o Felipe Coutinho, não consegue fazer essas duas funções. Ou ele se sacrifica marcando, ou ele tem a liberdade de apenas criar. Se ele fizer as duas coisas, acaba tendo atuações burocráticas, como teve depois que entrou no lugar do Coutinho. Coutinho, na verdade, também, depois do gol, teve algumas passagens que ele deu uns passes legais, uns passes interessantes, mas não se desenvolveu
as jogadas. Mas é isso, espero que no planejamento, já dá para fazer o planejamento, já que o Vasco não vai brigar contra o rebaixamento. Vise contratar volantes que dá respaldo não só à zaga, mas também os homens de criação, para que eles não tenham tanta preocupação defensiva. Bom, eu acredito sim que no jogo de volta o Vasco pode reverter esse resultado, mas olha, tem que jogar e o tempo inteiro tem que fazer como fez no jogo contra o Fluminense, por exemplo, e no jogo contra o Cruzeiro, né, até abrir o placar também. O primeiro tempo contra o Cruzeiro foi excelente, né, sufocando o adversário, marcando a saída de bola do adversário, não deixando o adversário respirar. Terá que ser assim no jogo de volta no Rio de São Januário. Então, é isso, galera. Até a repercussão da entrevista coletiva no Esperta Vascaíno e na hora do almoço. E tudo, mas se tiver no Zona Mista também, que rolou lá em Belo Horizonte. Agora sim o Vasco retorna ao Rio de Janeiro para o jogo contra o Juventude, sábado, em São Januário. E precisa vencer para continuar ali na primeira página da tabela. Até mais.